Em nome da administração municipal, gostaria de agradecer a presença de todos os que nos acompanham pela internet, aos presentes, principalmente a equipe técnica municipal, os membros do Conselho da cidade, vereadores, autoridades que estão presentes e acompanhando esta audiência pública, representantes do Ministério Público, todos que estão acompanhando, a gente agradece a participação, o interesse pelo desenvolvimento do nosso município, que estará sendo tratado aqui nessa terceira audiência de revisão do plano diretor do município de Bituruna. Então, agradecemos a presença de todos. A audiência será conduzida pelo representante da empresa Orbitec, Gustavo Taniguchi, que fará a apresentação da audiência, e desejo que todos tenham uma ótima audiência e boa participação. Então, passo aqui a palavra para o Gustavo. Obrigado, Enéas. Cumprimento você e toda a equipe técnica municipal, os membros do Conselho, que ativamente vem participando da revisão do plano diretor. Aos senhores vereadores, importante estar presente, desde o começo do desenvolvimento completo do plano diretor, porque em breve a casa receberá
as minutas de lei, né, que vão compor o plano diretor, as outras leis urbanísticas. Então é importante já acompanhar desde o do desenvolvimento das propostas, saber o porquê das proposições que vão chegar na Câmara dos Vereadores. Então é importante essa participação da população, daqueles que estão em casa, assistindo pelo Facebook, e também nos centros de apoio que a Prefeitura disponibilizou para a população. Então vamos passar para a leitura do regulamento, e em seguida dar sequência à nossa terceira audiência pública de revisão do Plano Diretor Municipal de Bituruna. Então o regulamento começa com a seção 1 das disposições gerais. Então, artigo 1º. A realização das audiências públicas em cumprimento à exigência da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e da Lei Municipal 13.44/2008, que instituiu o Plano Diretor de Bituruna, tem como objetivo geral informar, colher subsídios e debater o conteúdo referente ao andamento dos trabalhos previstos pela revisão do Plano Diretor de Bituruna. Seção 2. Da realização e caráter da terceira audiência pública. Artigo 2º. As audiências públicas acontecerão em dias de semana, preferencialmente no período noturno, em local de fácil acesso. Artigo 3º. A terceira audiência pública será realizada no dia 7 de dezembro de 2021, às 18h30, no Anfiteatro Romilde Vanzin, localizado na Rua das Rosas, número 204, e será transmitida ao vivo pelo Facebook oficial da Prefeitura Municipal de Bituruna. Parágrafo 1º. A terceira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Bituruna será igualmente transmitida ao vivo nos centros de apoio disponibilizados pela Prefeitura Municipal, nos seguintes endereços: Escola Municipal Santo Antônio, no Distrito Santo Antônio do Iratim; Escola Municipal Frei Tiago Lucchesi, no Polo UAB, na Rua Maria Rosa Ramos Nunes, 35. Artigo 4º. Os participantes presenciais da audiência registrarão obrigatoriamente seu nome em lista de presença, que ficará disponível durante toda a sessão em local acessível. Seção 3. Dos objetivos específicos da terceira audiência pública. Artigo 5º. A terceira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Bituruna tem como objetivos específicos informar e mobilizar a população sobre este plano, submeter à apreciação dos participantes a definição de diretrizes de reordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável. Artigo 6º. Os conteúdos apresentados pela equipe da consultora deverão estar disponíveis em sítio eletrônico específico com no mínimo 15 dias de antecedência. Seção 4. Do cronograma da terceira audiência pública. Artigo 7º. A terceira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Bituruna terá o seguinte cronograma: 18h30 a 18h45, inscrição no evento; 18h45 a 18h50, abertura da audiência; 18h50 às 19h, leitura do regulamento; 19h40, apresentação da consultora Urbitec; 19h40 às 20h, contribuições e questionamentos; das 20h às 20h10, encerramento da audiência. Seção 5. Da condução dos trabalhos e participação na audiência. A terceira audiência pública será presidida pela equipe de consultoria contratada para esta revisão do Plano Diretor de Bituruna, a qual declarará aberta e encerrada a audiência. Artigo 9º. Ao término da apresentação, a equipe de consultoria iniciará a fase de questionamentos conforme o preenchimento das fichas. Parágrafo 1º. A leitura da pergunta somente será efetuada mediante a constatação da presença do solicitante. Parágrafo 2º. Deverá ser informado no início da leitura da pergunta a quem a mesma se destina. Parágrafo 3º. Após a leitura da pergunta, o participante terá até 2 minutos para complementar a sua dúvida ou sugestão antes de ser respondido. Parágrafo 4º. Os questionamentos dos internautas deverão ser enviados pelo chat do Facebook ou pelo e-mail oficial do plano, planodiretor@bituruna.pr.gov.br, e serão respondidos na ata deste evento. Artigo 10º. As perguntas e considerações deverão ser feitas por escrito com clareza e objetividade, onde os participantes registrarão o nome e o contato. Parágrafo único. Membros da equipe organizadora estarão à disposição na plenária para auxiliar quaisquer participantes na formulação de perguntas.
Artigo 11º. O tempo definido para a leitura das perguntas e respostas será de até 20 minutos, cabendo à coordenação, caso necessário, prorrogá-lo por mais 10 minutos. Parágrafo único. Finalizando o tempo previsto, os questionamentos restantes serão respondidos na ata do evento, a ser publicado no site da Prefeitura do município de Bituruna, na parte dedicada ao plano diretor para conhecimento público. Seção 6 das disposições finais, artigo 12º, a consultora lavrará a ata da respectiva audiência pública e a encaminhará à coordenação do plano diretor municipal em até 5 dias úteis, permanecendo uma cópia da mesma à disposição dos interessados por meio do sítio eletrônico. Então, após a leitura do regulamento, declaramos aberta a terceira audiência pública de revisão do plano diretor de Bituruna. Então, lembrando aos participantes presenciais que nós temos algumas fichas, que o Matheus ou o Otávio aqui, eles podem entregar para vocês, para fazer as suas contribuições, críticas, sugestões, né? Então, por meio desta ficha. Importante, aqueles que estão em casa, online, podem fazer as suas contribuições pelo próprio chat da plataforma Facebook, e a equipe então vai organizar as perguntas. Também temos ainda as formas de participação pelo e-mail oficial e também pelo site da Prefeitura, né, no campo específico dedicado ao plano diretor. Então, é importante relembrarmos, né, a terceira audiência pública. Vocês devem estar pensando, puxa, nós temos que lembrar novamente o que é o plano diretor, para que serve o plano diretor. E isso é necessário para que as pessoas que, porventura, né, não participaram das outras audiências, dos outros eventos, das oficinas comunitárias, das oficinas técnicas, entendam a importância desta legislação, né, na construção de um futuro. Então, a gente está pensando Bituruna para os próximos 10 anos. Então, essa legislação, né, como eu comentei no início, né, que vai ser encaminhada para a Câmara Municipal, ela é composta, né, de uma série de legislações. A lei do plano diretor, os códigos urbanísticos, né, código de obras, código de posturas, lei de parcelamento, a lei dos bairros. Então, uma série de legislações que vão organizar e definir o futuro de Bituruna para os próximos 10 anos. É obrigatório, né, os municípios desenvolverem, principalmente no estado do Paraná, tem uma legislação específica que obriga todos os municípios, né, que quiserem acessar os recursos do estado, eles têm que ter o seu plano diretor. E os recursos são priorizados de acordo com o que está no plano diretor. Então, se o município vai pleitear algum tipo de recurso junto ao Paraná Cidade, por exemplo, a primeira pergunta do Paraná Cidade será: ok, então vocês estão precisando, por exemplo, de pavimentação. A pavimentação está prevista, né, no plano diretor? Quais são as principais vias? Aonde que vai ser aplicada essa pavimentação? Então, é importante já identificar no plano diretor todos, né, esses investimentos, essas orientações de desenvolvimento do município. Então, por isso que é super importante. E o plano diretor, né, ele tem benefícios sociais previstos, né? Quais são? Redução das desigualdades, né, garantia de ofertas de serviços e equipamentos urbanos, redução dos custos, né, municipais, para que tenha mais possibilidades de investimento no próprio município, estabelece essas diretrizes, né, por pelo menos 10 anos. Mas não adianta a gente pensar só em 10 anos. Tem árvores que demoram mais do que 10 anos para dar frutos. Então, temos que já pensar num futuro um pouco mais longo também, né? Plantar algumas árvores que vão frutificar em 20, 30 anos. Como é que é desenvolvido o plano diretor? Então, são 4 fases aqui em Bituruna. A fase de mobilização, né, onde a gente apresentou a organização das atividades, como é que iam acontecer os eventos. Tivemos aí um problema da pandemia, né, que acabou impactando nos nossos cronogramas, prazos iniciais, mas afetou o mundo todo. Então, a gente teve que se reorganizar, né, reorganizar o cronograma para poder agora, né, estar aqui depois do diagnóstico, que é a fase temática integrada, né, ou seja, a fotografia, né, como é que está o município hoje, o que está acontecendo, o que precisa mudar, pontos positivos, pontos negativos. Então, a partir deste diagnóstico é que então, foram elaboradas aqui
as diretrizes e propostas, né? Quais são os objetivos? É a formulação das diretrizes por eixos temáticos, ou seja, por temas dentro do município, e as proposições de ações estratégicas prioritárias para o desenvolvimento municipal, que vai bem de encontro do que eu acabei de falar, né? Puxa, município, o cobertor sempre é curto para poder prover aí os serviços para a população. Então, não é normal todo município depender de repasses estaduais, né? Bituruna também vai precisar disso. E o Paraná Cidade, lá quando o município for perguntar, o Paraná Cidade for perguntar qual que é a prioridade, isso já tem que estar nessas ações estratégicas prioritárias. Porque a primeira pergunta que o Paraná Cidade vai fazer: tem plano diretor? Tem. E o que o plano diretor prioriza? Então, a gente tem que sempre estar com esse horizonte de planejamento. Então, essa terceira fase ela é dividida em 3, que são as propostas, né, da cidade sustentável, as diretrizes de reordenamento, ou seja, como é que nós vamos ocupar o espaço de Bituruna, o que não está funcionando e que deveria mudar. E os instrumentos urbanísticos, né? O que são os instrumentos? São ferramentas que a gente pode usar para ocupar melhor o território, né? Então, findada esta fase, né, com as contribuições que teremos na audiência de hoje, passaremos ato contínuo para esse plano de ação e investimento e a institucionalização do plano diretor. O que é isso? Para a gente poder atingir essas diretrizes e propostas, temos que ter um planejamento, que é o PAI, o Plano de Ação e Investimentos. Como é que nós vamos atingir aquilo que nós queremos? Quais são essas nossas diretrizes, essas nossas propostas? Então, esse manual de chegar aonde queremos é o PAI. E como é que a gente transforma tudo isso em lei? Então, é a institucionalização, são as minutas de lei que vão ser elaboradas, né, específicas aí para Bituruna, para que então seja encaminhada para a Câmara dos Vereadores e que façam suas considerações e vire a lei que vai organizar o desenvolvimento do município. Então foram feitos vários eventos, né? Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça a consultoria e traz para Bituruna e vai funcionar. A gente tem que conversar com as pessoas, com a equipe técnica municipal, que participa ativamente aí das discussões, com a população, para a gente realmente entender o que acontece em Bituruna e para fazer uma proposta específica para o município. Então foram vários eventos nessa terceira fase, 11 eventos técnicos, 3 eventos comunitários. Sempre lembrando que todos os documentos, relatórios técnicos, os relatórios de participação, ficam todos disponibilizados lá na página específica do plano diretor, na página da prefeitura. Então tem um campo específico lá, né, do plano diretor, onde todos os relatórios estão disponíveis para consulta. Se na noite de hoje, por acaso, alguém tiver alguma dúvida, né, quiser se aprofundar em algum tema, né, pode acessar os relatórios que lá, né, a gente vai ter com mais detalhe as coisas que vamos apresentar hoje. Então, quando a gente fala em diretrizes e propostas para uma cidade sustentável, temos que encarar a realidade. O que tem hoje, a partir dessa análise temática integrada, ou seja, do diagnóstico do município, né, com as propostas que a população, propostas técnicas, propostas comunitárias que surgiram durante esta fase, e também os conceitos gerais da cidade sustentável que a gente geralmente utiliza, empresta aqui os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, né? É uma forma de a gente ter um balizamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque as Nações Unidas têm este programa e tem alguma série de indicadores ou de objetivos que aí você consegue balizar e comparar Bituruna com outras cidades, né, a partir desses indicadores, desses conceitos. E aí sim, construir diretrizes e propostas por eixo temático. Então, para cada um dos eixos, temos diretrizes e propostas. Para isso, temos que pensar como é que a cidade vai, o que pode acontecer. Então, nós temos um cenário hoje, né, que a gente chama de cenário atual. Então, a partir do diagnóstico dessa fotografia que nós fizemos, de Bituruna, em conjunto com vocês, temos essa fotografia. Se não fizermos nada, ok, vamos deixar a cidade do jeito que está.
que vai acontecer? Teremos aí um cenário tendencial. Ok, se não acontecer nada, vamos ficar presos aqui no sinaleiro aqui, que dá engarrafamento de tarde, né? O pessoal vai continuar ocupando do jeito que ocupa até hoje, né? O território, construção. Mas, né, nas conversas que tivemos com vocês, isso, né, aparece em todos, nós queremos mudar, todos querem, né, mudar para melhor. Então, para isso que temos o cenário prospectivo, né? Como é que nós vamos alcançar aquilo que queremos? Como é que vamos melhorar a qualidade de vida da cidade? Então, temos esse cenário prospectivo e para ele que nós vamos, né, mirar as nossas propostas e diretrizes. Então, nós dividimos aí em vários eixos, né? O institucional, ambiental, socioeconômico, socioespacial, de infraestrutura. E construímos essas proposições e diretrizes desta forma. Diretrizes, né, são grandes objetivos, né, mais geral, né, propostas já tem alguma coisa específica e as ações já são coisas práticas que podem acontecer para transformar essas diretrizes em realidades. Então, nas ações teremos mais detalhamento do que nas propostas de diretrizes. Então, as diretrizes, como nós vamos apresentar na sequência, né, são grandes objetivos para o município. E dentro de cada uma delas, teremos propostas e ações para cada uma delas. Então, no eixo temático institucional, né, temos uma primeira diretriz, e claro, quem quiser se aprofundar, pode ir aos relatórios, onde nós temos detalhado aí as propostas e as ações. Né? Então, é um aperfeiçoamento da gestão democrática, né? Um sistema de planejamento mais atuante que permita a própria corpo técnico da prefeitura, junto com a sociedade, planejar melhor o município e o território. No eixo temático ambiental, temos a diretriz A2, que é a recuperação dos recursos hídricos, ou seja, cuidar dos rios, né, que cortam o município, seja área urbana, rural. Redução das situações de vulnerabilidade ambiental, né? Temos alguns pontos importantes que devem ser preservados, cuidados do ponto de vista ambiental. Ainda, né? Redução das situações de poluição, controle dos zoonoses. Então, todas essas diretrizes vieram tanto do corpo técnico quanto das oficinas que fizemos, né? Ainda na área ambiental, aumento do acesso aos recursos ambientais para que as pessoas possam utilizar desse potencial do município ambiental de uma forma global. Na questão, no eixo temático socioeconômico. Então, né, temos que, e isso apareceu nas oficinas tanto técnicas quanto comunitárias, essa inovação, né, uma coisa que vem no Brasil todo, em todas as regiões, uma questão da inovação da indústria, da inovação dos processos, inovação das atividades econômicas, diversificação das atividades econômicas, né? A gente não pode ficar dependendo, colocar todos os nossos ovos numa cesta só. Então, o município também, né, precisa desenvolver outras potencialidades econômicas para gerar emprego, para gerar renda para os seus cidadãos. Também aqui temos a questão do desenvolvimento sustentável do turismo, outro grande potencial do turismo. Temos vários pontos em Bituruna que podem ser e devem ser melhor explorados. Então, também dessas diretrizes podem, né, derivar aí as propostas e ações específicas. Na questão socioespacial, né, então temos as questões de saúde, da atenção básica à saúde, um sistema único de assistência social, a garantia da educação, alfabetização, né, para poder melhorar os índices aí dentro do município, né. Acesso à moradia digna, valorização da ação cultural, né, fomentando, protegendo a diversidade cultural, então também super importante. Né. Na questão da infraestrutura, temos aí o saneamento básico, né, ampliação, universalização do saneamento, de uma maneira geral no município, ampliação da infraestrutura, acesso dos resíduos sólidos, né, coleta e tratamento correto do lixo. Questão ainda do sistema viário, como eu falei aqui, né, o problema do sinaleiro, todo mundo sofre, né,
a gente só, né, turista que veio, né, passar uns dias aqui em Bituruna, também acontece o mesmo problema. Então, vocês vão ver que a gente também tem algumas propostas para o sistema viário, claro, discutido com vocês. Então, ampliação e adequação da infraestrutura de energia elétrica, acesso à comunicação, internet, para que a população realmente tenha essa potencialidade. Então, para quando a gente vai trabalhar o município, quando a gente tem que estudar o município, a gente tem que primeiro olhar o mais longe possível, né? Então, porque você tem que ter uma abrangência geral. Para isso temos o tal do macrozoneamento, ou seja, nós estamos olhando o município bem de longe. O que acontece no município? Quais são, né, dentro de uma questão urbanística, uma questão de território, o que acontece no município? Então temos algumas condicionantes quando a gente trata do território. Então nós temos aqui a macrozona do Paquera, né, que é uma macrozona que faz parte do Plano Ambiental de Conservação do uso do entorno do reservatório artificial da unidade hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Ou seja, já existe um uso e ocupação definido nesta área do Paquera. Então, é uma coisa que a gente tem que considerar. Então, o município não pode, né, propor um zoneamento menos restritivo nessa área. Então, ele tem que respeitar, por isso que a gente sugere deixar essa área com o zoneamento que já é proposto para ela. Temos a macrozona rural, que é a grande parte do município. Nessa parte toda em amarelo é onde temos a atividade rural do município já sendo realizada há muito tempo. E temos as macrozonas urbanas, né, que é a macrozona da sede e também o distrito de Santo Antônio do Iratim, que são os dois núcleos onde a população realmente vive, mora, né, tem comércio, tem serviços, onde a população vai acessar os seus serviços, o seu comércio. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai tratar é definir o que é rural e o que é urbano. Para a gente saber, daqui para lá o uso é rural, daqui para cá eu tenho atividades urbanas, né? Então isso é importante a gente definir. Então a gente fez uma proposição, o que está em branco é o perímetro vigente, né, que hoje existe. E a gente fez aqui, na verdade, foi um pequeno acerto do perímetro para que seja possível e seja mais fácil a gente identificar justamente onde é que é rural, onde é que é urbano. Por quê? Quando a gente tem essas linhas retas aqui, esses tracejados retos, às vezes, né, quase 97% das vezes, acaba cortando uma gleba no meio. Aí você fica com aquela eterna discussão, mas daqui para lá, dessa árvore para cá, é urbano, daqui para cá é rural. Isso acaba impactando, né, tanto no proprietário quanto na prefeitura na hora de aprovar alguma coisa. Então a gente sugere, foi isso que a gente seguiu, sempre fazer a limitação do rural para o urbano quando tivermos um meio físico, seja uma estrada, um rio, um córrego, porque aí você sabe, do córrego para lá é urbano, do córrego para cá é rural. Então fica muito mais fácil das pessoas identificarem, tanto o proprietário quanto a prefeitura fiscalizar, certo? No caso do distrito de Santo Antônio do Iratim, né, o branco é o existente, então nós também fizemos aqui um ajuste no perímetro, para justamente ter bem definido o que é o rural, o que é urbano, e tem mais um pedaço aqui que a gente incluiu, porque já existia uma ocupação. Então, se a gente der um zoom aqui, já existia uma ocupação aqui que estava fora do perímetro. Então, já estava utilizando parâmetros que não eram mais rurais. Então, para que isso pudesse ser regularizado, então foi feito este ajuste aqui no perímetro. Outra coisa importante, né? Tínhamos vários bairros em Bituruna que não abrangiam, né? Tinham algumas áreas que estavam no limbo entre um bairro e outro. Então nós retificamos aqui a proposta de retificar aqui, principalmente nos limites entre um bairro e outro, tinham áreas que estavam
puxa, não sei que bairro que eu estou aqui no meio do nada. Então a gente ajustou isso, né? Também sempre procurando seguir um limite físico, né? E temos uma novidade aqui, temos aqui o bairro São José, que é justamente essa área aqui que estava, né, que não estava em nenhum bairro. Então, também a proposição de criação do bairro São José. E aí a gente parte para o zoneamento urbano. Então, aqui nós vamos definir alguns parâmetros, algumas características das construções em cada pedacinho da cidade. Então, é importante a gente entender como é que acontece hoje o zoneamento de Bituruna. Então, esse mapa, né, todo pintado é como é hoje. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que tem várias zonas aqui que elas até é meio confuso na hora de aprovar um projeto, porque você não tem um limite muito claro do que é, por exemplo, a área de manancial com área com eixo de comércio central. Então fica difícil ali, ó, tem um rosinha perto do amarelinho, e é uma infinidade de zonas, né? Ó, tem muitas zonas diferentes, que acaba complicando tanto quem quer fazer alguma coisa no seu imóvel, quanto na hora de encaminhar a aprovação junto à prefeitura. Então, qual que é a proposta, né? O zoneamento vigente tem muitas zonas, as zonas são muito fragmentadas, muito cortadinhas, é difícil da gente identificar se meu lote está metade numa zona, metade na outra. Então, fica difícil de eu identificar. Então, qual que é a proposta, né? Diminuir aqui o número de zonas contínuas ou que tenham uma delimitação mais fácil, né, para as pessoas, né, a partir das vias, do morro, do rio, que fica bem mais fácil de orientar essa divisão e orientar o desenvolvimento da cidade. Então vamos lá. Então a gente primeiro, né, lembra que a gente estava lá em cima, viu o município como um todo, né, a área rural, Paquera, zona central, e aqui agora a gente chega perto da área urbana. Então nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Então temos aqui a área central, que tem bastante diversidade de usos, né? Tem comércio, tem serviço, tem residência também. Então tudo acontece aqui, tanto na área central quanto aqui no trecho urbano da rodovia, porque ela vem corta vários bairros, então ela tem um fluxo maior, né? Inclusive interno, dentro do município, não é só o tráfego de passagem que usa a rodovia. Temos as áreas industriais de grande porte, as áreas industriais de pequeno porte. Temos algumas áreas com média densidade, né, e também com múltiplos usos ainda. Temos as áreas que estão mais longe da área central, que fazem uma transição com a área rural. Porque não é assim, né? Estou andando aqui, aqui virou plantação. E aqui eu tenho um monte de usos diferenciados. Então a gente tem que ter essa transição gradativa entre o que é rural e o que é urbano. Então por isso que quando a gente chega mais nas bordas da cidade, nós temos uma tipologia de ocupação diferenciada. Tá? E temos várias áreas de fragilidade ambiental que nós temos que... não pode fazer nada. Pode, mas com muito cuidado. Então a gente sempre tem que prestar atenção nesses cuidados. Então, se a gente pegar aqui uma escala de cores, né? Então, essas áreas mais amarelo para o verde são as áreas aptas com restrição, que são a transição entre o rural e o que é urbano. Áreas com média densidade, né? E a área central e o trecho urbano, onde tem mais infraestrutura, onde pode ter uma ocupação maior, pode ter mais construções ao longo desses eixos. E para isso temos uma proposição de novas zonas na cidade. Então, aqui, claro, né, então essas zonas de preservação ambiental, as zonas de manancial, as zonas industriais, ZR1, ZR2, zona central e o eixo, então elas seguem essa lógica de adensamento de ocupação. Onde tem mais infraestrutura, eu posso ter mais gente morando, porque eu tenho essa infraestrutura capaz de atender essa população. Então, a gente propõe aqui,
né, um eixo de desenvolvimento urbano, né, que é o que corre aqui ao longo da rodovia, as áreas de manancial, para preservar a qualidade da água, né, que as pessoas bebem, Bituruna. A zona central, onde já acontece muita coisa, né, onde permite um uso diferenciado, ocupações diferenciadas, um adensamento maior. As zonas especiais de interesse social, né, onde a população mais carente, baixa renda, ela tem possibilidade de ocupar também usando o tecido urbano. A zona especial de proteção ambiental e as zonas residenciais 1 e 2, né, seguindo esse esquema da densidade, né, a zona residencial 1 menos densidade, a 2 mais densidade, e a zona de uso rural, porque tem áreas que estão dentro da cidade, dentro do perímetro urbano, que tem característica ainda rural, tem plantação, né, então, ou tem reflorestamento, então permitir esse uso rural também nessas áreas, quando houver, óbvio. Já lá no distrito, então a gente divide em dois, usando os mesmos parâmetros, né, para não criar, agora eu vou ter um zoneamento diferenciado para o distrito. Não, então a gente usa os mesmos critérios da zona ZR1 e ZR2, claro, de acordo com a ocupação existente, né, nessas duas partes do distrito proposto. E agora a gente vai seguir apresentando os parâmetros. Então, para que eu não fale uma língua aqui tão alienígena assim, porque é um tema que não é usual, principalmente quando for para a Câmara, essa legislação urbanística ela só vai de 10 em 10 anos para a Câmara, então é importante que a gente entenda o que é cada um desses parâmetros. Então eu vou explicar aqui rapidamente o que é quando a gente estiver falando. Eu vou até passar para frente. Quando a gente estiver falando aqui, por exemplo, do eixo de desenvolvimento urbano, a gente vai falar de vários parâmetros aqui. TO, taxa de ocupação, CA, coeficiente de aproveitamento, altura, área mínima, testada mínima, recuo, afastamento, e taxa de permeabilidade. Então, o que é cada uma dessas coisas? Então, vamos lá. Então, lote mínimo, tamanho mínimo do lote. Quantos metros quadrados aquele lote vai ter, o mínimo naquela zona, né? Outra, testada. O que é a testada? É a testa do meu terreno, né? Vamos simplificar. Então, é quantos metros que eu tenho de frente para a via do meu terreno. Então, essa é a testada. Coeficiente de aproveitamento. O que é isso? Se o meu lote de 600 metros quadrados e o coeficiente de aproveitamento é 1, então eu vou multiplicar a área do meu lote vezes 1, 600 metros quadrados. Isso é o que eu posso construir, né? Fazer a construção de área dentro do meu lote. Então eu posso construir no lote inteiro? Não, não pode. Por quê? Porque nós temos outros parâmetros. Temos o afastamento lateral. Então, quanto que tem que estar da divisa a minha construção? Permeabilidade mínima. Quanto do meu lote que eu tenho que deixar uma área permeável, de preferência uma área verde, para que a água da chuva possa ser absorvida para não causar inundação ou enchente. Recuo frontal. É o quanto que a minha construção vai ficar afastada lá da divisa. Então, esse é o recuo. Da testada, lá, do que está lá para a rua. Tá? O recuo dos fundos, né? Para o final do terreno. O gabarito é quantos metros que vai ter a minha construção. E a taxa de ocupação, ou seja, quanto por cento do terreno que eu posso utilizar. Veja que ela é diferente, pode ser, né? Diferente da taxa de permeabilidade, tá? Porque eu posso ter mais área verde, mas eu posso ter área construída, né? Além daquilo. Então, acho que demos uma geral aqui, quais são esses parâmetros que são importantes na hora que a gente estiver apresentando agora cada uma das zonas. Então vamos falar primeiro sobre o eixo de desenvolvimento urbano. Então, é o eixo da rodovia, onde acontece muita coisa, onde temos um fluxo muito grande
na cidade. E qual que é o objetivo? Né? É promover e estimular a diversidade de usos em outros bairros e permitir um maior adensamento. Ou seja, onde já tem, né, uma infraestrutura, temos um sistema viário já, apesar de rodoviário, ele já existe, né, já está com mais característica urbana do que rodoviária. Ou seja, é onde eu posso ocupar mais. Então, qual é a proposta, né? Então, a gente trouxe aqui o que acontece hoje, vigente, e o proposto. Então, a taxa de ocupação de 80% do lote. Coeficiente de aproveitamento, até 9, né? Então, é bastante coisa que eu posso construir. Altura, quantos pavimentos eu posso fazer? Hoje é 12, continua 12. O lote mínimo, a área mínima, 360 metros quadrados. A testada mínima, ou seja, quanto de frente para a rua que eu tenho que ter, no mínimo 12. Tá? Recuo de 5 metros. Por que o recuo? Para que existe o recuo? Porque se um dia eu precisar mexer no sistema viário, o município vai ter menos desapropriação. A gente sabe, né? A frota vai aumentando, vai precisando de espaço. Então, esse recuo serve para isso. Só para Bituruna? Não. O mundo inteiro tem o recuo para isso. Para que, se um dia for preciso, né, você não vai ter uma desapropriação tão grande pelo poder público. Afastamentos. Aqui nós temos uma observação. Então, é assim. Caso não exista abertura, se eu não tenho janela, eu posso ocupar uma área maior, né? Ele é facultativo desse afastamento, para os 2 primeiros pavimentos, que a gente chama de base. Então, vocês vão ver na figurinha aqui que a base está maior do que a torre. Então, se não tiver abertura lateral, você pode, né, chegar mais próximo da divisa e nos 2 primeiros pavimentos, os 2 primeiros andares. Depois você tem que seguir para poder ventilar, para poder ter uma insolação adequada. Na zona central, o que nós queremos na zona central? Né? Promover também diversidade de usos, como hoje ela já tem uma dinâmica diferenciada na cidade, e permitir maior adensamento também. Né? Então, eu posso ganhar altura e ganhar pavimentos. Como é que a gente está propondo? Então, a taxa de ocupação 80%, coeficiente 9, altura 12, né? Muito semelhante ao que existe hoje. Uma área um pouco menor, testada mínima de 10, e o afastamento também facultativo para os 2 primeiros pavimentos e 5 metros para os demais, para ter essa área de ventilação e de insolação. O afastamento a mesma coisa, o recuo a mesma coisa. Né? E a taxa de permeabilidade 15%, né? Uma área verde para absorção da água de chuva. Na zona residencial da sede, né? Então, essa zona residencial é aquela que está bem perto já da área central ou próxima aos eixos, onde já tem uma ocupação consolidada. O que nós queremos nessa zona residencial 2? É consolidar, porque já tem uma ocupação já histórica, né? Então a gente quer consolidar esta ocupação. Também no distrito a mesma coisa, vão ter os mesmos parâmetros. Tá? Então, a taxa de ocupação 75%, coeficiente 2, altura 4 pavimentos, área mínima 250 metros quadrados, testada de 10, recuo de 5, afastamento 1,5 e a taxa de permeabilidade 25%. Esse aqui praticamente não mudou muito do que tem hoje. Na zona residencial 1 é aquela área de transição entre o que acontece na cidade e a zona rural. Então, aí você tem alguns objetivos aqui, que é manter a densidade baixa, não quero fazer uma ocupação muito perto da área rural. Eu quero incentivar a ocupação para aquelas chácaras urbanas, onde os terrenos, né, são maiores, e evitar o espraiamento, porque senão eu começo a pressionar para cada vez mais longe da área central. Aí eu tenho a prefeitura e, consequentemente, todo mundo, né, porque a prefeitura vive dos impostos, vai ter que arcar com essas despesas. Ou seja, se eu começo a fazer uma ocupação, loteamento longe da área central, vai ter que ter uma escola, um posto de saúde, vai ter que ter o transporte,
para essas pessoas, sistema de água, de energia, de esgoto, começa a ficar caro isso. Então, por isso que a gente quer trazer a população mais perto da onde já existe a infraestrutura. Os parâmetros de ocupação para essa área, né, uma taxa de ocupação bem pequena, que eu quero fazer um uso mais quase que rural, mas não, né, que não precise ter lá um módulo rural, coeficiente de aproveitamento bem pequeno, né, máximo 2 pavimentos, áreas grandes mesmo que façam essa transição, uma testada grande de 50 metros, recuo de 10, afastamento de 3 e taxa de 70%. Ou seja, eu quero bastante taxa de permeabilidade nessas zonas, porque elas geralmente estão nessas franjas e perto das áreas ambientalmente frágeis. Temos as zonas industriais, né, que o objetivo prioritário é possibilitar a instalação das indústrias menores, essa industrial 1, aqui, né, que são as indústrias menores que estão mais perto do centro da cidade. Então, aqui também temos os parâmetros para elas, né, uma taxa de ocupação de 70%, coeficiente 1, altura 2 pavimentos, a área do lote de 1.000 metros quadrados, testada de 25 metros, recuo de 5, afastamento 2,5, taxa de permeabilidade 30%. E aqui um exemplo de ocupação onde a gente já traz todos esses parâmetros. E esse é um diferencial que a gente faz questão de trazer para os municípios já um código ou uma lei com o desenho, né? Para que não fique interpretando, né? Pô, mas será que o recuo é na frente ou é do lado, né? Então, se a gente desenha, fica mais fácil, não vai ter uma interpretação errônea nem por quem está empreendendo, quem vai utilizar, nem na fiscalização da prefeitura. Então, ele fica bem mais fácil de entender. Temos uma outra zona industrial, onde já tem aqui, inclusive, algumas ações da própria prefeitura, né, para incentivar o uso nessa área, que é justamente as áreas, né, que estão um pouco mais longe do centro, mas que podem receber indústrias de maior porte. Então, também temos parâmetros de taxa de ocupação, coeficiente 0,8, altura 2 pavimentos, área mínima de 5.000 metros quadrados, testada de 50, recuo de 10, afastamento 2,5, taxa de permeabilidade 30%. Temos a área de manancial, que o objetivo dela, né, ela está bem aqui perto da captação, da água que as pessoas consomem em Bituruna. Então, ela quer evitar a contaminação do solo. Aí ela tem realmente áreas bem grandes, né, taxa de ocupação bem pequena, áreas de permeabilidade bastante grande. Então, são áreas menos adensadas possível. Aí, né? Temos uma área de proteção ambiental, né, que é evitar a ocupação de áreas que não têm aptidão. O que é aptidão? Áreas de risco, áreas sujeitas à inundação, a deslizamento, a ocupação em declives muito acentuados. Então, a gente tem que se preocupar, né, de preservar essas áreas, né? E, claro, no futuro, por que não fazer um grande parque urbano, né, para que propicie a população áreas de lazer, né? Foi uma das coisas que apareceu bastante no diagnóstico, né, áreas de lazer para o município. Então, há potencialidade. Temos diversas áreas que hoje têm uso rural e que podem, né, permanecer assim, né, se adequados, não há nenhum problema de ter esta convivência. Também aqui alguns parâmetros, né, de taxa de ocupação, coeficiente, né, área mínima, testadas. Temos as zonas especiais de interesse social, que são aquelas áreas, né, onde já há ocupação que merece a regularização, ou as áreas que devem garantir o acesso da população à habitação, né, promover novas áreas habitacionais, né, principalmente aquele público de baixa renda, que é necessário, e a regularização daquelas ocupações que já existem no município. Então, aqui na área de ZEIS, praticamente não mudou nenhum parâmetro do que é hoje para a proposta. Tá? Importante falar sobre o sistema viário, né? Já que eu fiquei reclamando aqui do semáforo. Então, a gente, né, tem algumas propostas, né? Mas primeiro temos que entender como é que acontece hoje o sistema viário. O sistema viário hoje de Bituruna,
assim como o zoneamento vigente, ele tem uma série de hierarquias. Tem lá via arterial, estrutural, coletora tipo 1, coletora tipo 2, comercial, local e estradas. Então, para um município do porte de Bituruna, a gente achou muita classificação de via. E a maioria delas não conecta uma com a outra, né? Ou não tem uma lógica na sua construção. Então, tem muitos tipos diferentes de vias, né? As vias de mesma hierarquia que não conectam uma com a outra, né? Às vezes uma acaba de um jeito, outra começa de outro. E essa classificação, né, da via, né, a nomenclatura, se ela é arterial, se ela é coletora, às vezes ela não atende à função daquela via. Então a nossa proposta é diminuir um pouco de número de tipos de via, né, para dar uma continuidade no sistema viário, né, que possibilite opções, né, para a população nesses deslocamentos, e classificar a via conforme a função, né? E aí também isso auxilia também quando a gente for pensar nos investimentos de modernização do sistema viário. Então a proposta é simplificar bastante, né? É arterial, coletora e coletora específica. São 3 tipos de via que vão conectar o município de uma maneira global aqui, claro, cada uma com a sua função, né? A via arterial, aquela que vai carregar os grandes fluxos, a via coletora, aquela que vai direcionar os fluxos, geralmente, né, é onde as pessoas fazem ali as suas compras, né, estão localizados os equipamentos de comércio e serviço, e as específicas que vão fazer alguma conexão entre algumas áreas da cidade. E também temos uma outra diretriz, né, que está sendo estudada, né? Aqui ela é uma linha reta, porque depende de estudos específicos de onde vai passar essa via, mas que seria importante para fazer uma nova conexão na cidade, apesar das limitações aí topográficas. Então tem que ser estudado para que possa possibilitar outras conexões e melhorar esse fluxo interno do município. Também é importante a gente não pensar só no automóvel, gente. Então, no futuro, menos gente vai estar usando automóvel, né? Claro, no caso do Brasil vai demorar um pouco mais, mas já temos que pensar. Lembra que o plano do diretor eu falei de 10 anos, mas as sementinhas aí, né? 20, 30 anos. Então, ok, temos que pensar, né? Temos hoje uma ciclovia que está junto, né, com a rodovia, mas temos que possibilitar à população que tenha uma opção. Ok, se eu puder usar a bicicleta, posso usar com segurança. Então a gente já propõe um sistema cicloviário, conectando esse já existente e também conectando outras regiões da cidade para que, no mínimo, a população tenha uma opção. No futuro, de usar não só o automóvel, mas que use também a bicicleta nos seus deslocamentos. Então aqui a gente tem propostas de curto, médio e longo prazo, né, para a implementação dessas ciclovias. Aqui a gente traz algumas opções, proposições desse cenário cicloviário, né, como tem hoje e como pode ficar, né, as conexões, aqui na Oscar Gaia também, possibilitando essas conexões cicloviárias também. Então lembra que eu falei que a gente tem alguns instrumentos, né, que podem possibilitar a organização do território? O Estatuto das Cidades, né, a Lei 10.257 lá, federal, ela traz uma série de documentos, de instrumentos que podem ser aplicados nos planos diretores. Dependendo da cidade, a gente especifica um ou outro, né, ou vários, ou alguns. Então, cada município tem a sua característica. No caso de Bituruna, nós trazemos aqui, né, alguns instrumentos que podem e devem ser aplicados na nossa ótica para o município. O estudo de impacto de vizinhança. O que é isso, né? Se eu vou fazer um grande empreendimento, seja uma indústria, um mercado grande, né, uma coisa que vai impactar no dia a dia da cidade, então quem está empreendendo, né, deve fazer esse estudo de impacto de vizinhança, que ele vai mostrar ao município, olha, eu vou instalar um mercado, isso pode ter um impacto na geração de emprego e renda,
ok, uma coisa boa, positiva, mas também, puxa, posso ter um impacto no trânsito, né? Então, quais as medidas que eu, como empreendedor, posso adotar para melhorar o meu empreendimento? Porque quem é que vai querer um empreendimento que eu não consigo chegar, né? Então, eu posso propor para o município algumas medidas que vão melhorar o acesso ao empreendimento, que vão melhorar a vida no entorno desse empreendimento e vão melhorar as condições gerais da cidade. Para isso que existe esse estudo de impacto de vizinhança, onde, né, quando tem empreendimentos de grande porte, daí isso vai ser especificado na lei, né, que tipo de empreendimento, aonde, qual o porte desse empreendimento, que deve apresentar esse estudo junto com a aprovação do seu projeto. Direito de preempção, né, o nome do bicho-papão aqui, mas o que é isso? É o direito do poder público de ser o primeiro na fila de comprar um imóvel. Por exemplo, se eu tenho uma escola que precisa ampliar, por exemplo, ou um posto de saúde que precisa ampliar, e eu sei que tem um imóvel do lado, que tem um dono que não quer vender hoje, mas se um dia aquela pessoa quiser vender o imóvel, ela tem que consultar a prefeitura, né? Porque a prefeitura vai precisar daquele imóvel para, por exemplo, aumentar a unidade de saúde ou para aumentar a escola ou para alguma coisa específica de interesse público. Então, esse é o instrumento do direito de preempção. Então, a prefeitura vai falar, se um dia você for vender essa casa, né, eu gostaria de comprar. Então, ele tem a preferência na compra daquele imóvel. A zona especial de interesse social são essas áreas, né, passíveis, né, onde tem, né, as ocupações irregulares, né, que a gente precisa, né, o município precisa regularizar, precisa ordenar, às vezes relocar, porque estão em áreas que não deveriam estar, né, área de manancial. Então, para fazer as operações ali necessárias, eu posso usar esse instrumento de usar uma zona especial de interesse social, onde os parâmetros vão ser flexibilizados dentro daquela zona, né, específico para aquela população. Então, em linhas bem gerais, né, são esses 3 instrumentos bem simples de aplicação, de fiscalização por parte da prefeitura e daquele que porventura quiser apresentar um projeto. Então, nós temos aqui o cronograma. Então, estamos aqui no P10, que é o produto 10, que é o relatório de atividades dessa terceira fase. Então, findada a audiência de hoje, onde vamos responder as perguntas, as dúvidas que porventura vierem, a gente vai compilar todas as informações e vai produzir o relatório 10, onde vão ter todas essas atividades, né, sejam técnicas, sejam comunitárias, e isso vai fazer a parte do produto 10. O produto 11, né, que é o plano de ação e investimentos e a institucionalização do plano diretor. Então, aquele manual, aquela lista de ações prioritárias a serem desenvolvidas para que essas diretrizes e propostas deem certo. E as minutas de lei também, né, que a nossa equipe já está trabalhando para apresentar para o município, né. Essa é a próxima etapa. E esperamos lá em janeiro fazer, né, final de janeiro, ter a entrega final do plano diretor de Bituruna. Lembrando, se na noite de hoje, né, tanto aqueles que estão em casa, não, os que estão aqui, puxa, que esqueci de falar uma coisa super importante lá do zoneamento, vai impactar o meu bairro. Então, mandem as informações, né, tem o canal na internet aqui, a página da prefeitura específica para receber essas contribuições, para receber essas informações. Então, se não lembrar hoje, né, de falar ou de perguntar, mande ato contínuo a sua contribuição pelo site, né, bituruna.pr.gov.br/plano diretor. Então, esse canal está sempre recebendo aí as contribuições. E agora passamos, alguém da plenária, já temos perguntas aqui? Sim, não? Ninguém? Dúvidas, sugestões, críticas? Alguém online no chat, por acaso? Também não? Só confirma ali no chat, se não, nenhuma contribuição, dúvidas?
Então, só vou repetir, às vezes o pessoal de casa não conseguiu escutar. Então, a dúvida é se nessas zonas, né, de uso rural que estão dentro do perímetro urbano, elas, por estarem, né, dentro do perímetro urbano, elas têm umas limitações na questão de uso de, por exemplo, agrotóxico, alguma coisa nesse sentido, que são legislações superiores à legislação municipal. Então, a dúvida dele é se teria alguma regulamentação dentro da legislação municipal sobre esse uso, né, rural dentro da área urbana. Então, hoje ela já está dentro, né? Hoje ela já está dentro do perímetro urbano. Então, ela já deve seguir essas orientações estaduais. Nossa recomendação como consultoria é deixar essa aprovação com a legislação estadual, né? Não cabe ao município. O município pode restringir mais, mas a gente acredita que a legislação ambiental vigente estadual já é suficiente para garantir aí o sossego da população que porventura viva no entorno, tá? Então, deixa isso para a legislação estadual, federal, o que for, né? Senão o município começa a criar muitas regras, e aí é difícil, né? A gente sabe, o município não vai ter um corpo técnico para estar lá fiscalizando e tal. Então, é melhor remeter para a esfera competente aí de fiscalização ambiental. Mais alguém, gente? Não? Na internet, ninguém? A promotora Juliana Botomé, ela mandou um WhatsApp aqui para a nossa equipe, está com uma série de dúvidas. Então, se a promotora puder, por favor, mandar pelo chat do Facebook também, porque daí isso já fica registrado. Ah, já está? Ok. Então, ela tem várias dúvidas, né, de como é que foram instituídas as EIs e vazios, ou seja, imóveis públicos, ou irão permitir imóveis particulares. Bom, daí as EIs é caso a caso, as que já estão mapeadas já têm uma ocupação, e aquelas propostas, né, podem ser propostas, né, ao longo da necessidade de implementação das EIs. Por quê? Se você já identificar uma área como ZEIS hoje, né, como Zona Especial de Interesse Social, automaticamente aquela área vira uma especulação imobiliária. Então, a gente, como consultoria, recomenda não já especificar uma área que não esteja ocupada como ZEIS, porque isso pode gerar uma especulação imobiliária em cima desta área, né, porque vai mudar parâmetro. Você hoje tem parâmetro de zoneamento, né, ZR1, ZR2, ZR3, e aí você vai flexibilizar esse parâmetro. Então, a gente não recomenda já fazer uma delimitação de áreas, né, particulares ou públicas de ZEIS, porque se for pública, há um risco de invasão dessa área, e se for privada, há um risco de especulação. Então, é um instrumento que o município pode utilizar, né, quando tiver um projeto já de implementação de ZEIS. A Camila Miriel, né, perguntou sobre as zonas rurais dentro do perímetro urbano. Por que 24 mil metros? Bom, aqui temos duas... É um módulo... Bom, 24 mil metros porque é o módulo rural hoje do município, né, ou seja, aquelas que têm atividade rural já tem que seguir esse parâmetro. E segundo, são as glebas, né, já existentes, elas já têm mais do que este tamanho. A promotora Juliana, a doutora Juliana Botomé, também pergunta sobre as áreas de risco, se elas foram delimitadas. Elas estão no diagnóstico, né, nas áreas aptas, inaptas e ou aptas com restrição. Então, elas já estão mapeadas lá no diagnóstico também. Então, sempre a proposição de uso e ocupação, ela já leva em consideração a questão das áreas de risco, as áreas de aptidão do solo, tá? Também ainda uma questão sobre as EIs, né? São de assentamentos precários já existentes? Sim, já são, né? A gente já mapeou elas dentro nesse sentido. E qual que é a última pergunta ali? Se delimitar as áreas de risco. Isso, ok. Bom, então...
Para condomínio de lotes, isso. Daí isso, agora a gente na institucionalização vai definir quais são os parâmetros para os condomínios, por exemplo. Geralmente a gente adota o mesmo parâmetro da zona, né? Uma única diferenciação é a seguinte, que a área, a fração, a área privativa pode ser menor do que a zona, nas R2, por exemplo, porém a fração ideal vai ser compatível com a zona. Tá? Mas isso a gente vai atestada sim. Mínima, atestada mínima, né? Mínima. Do lote. Daí, por exemplo, se você tiver um condomínio, tua testada vai ser provavelmente maior do que a testada mínima, certo? Você vai ter um acesso. Aí dentro do condomínio, você vai seguir algumas regras, mas a densidade, né, que é o que importa quando a gente está pensando no uso do solo, que é o número de pessoas que vai ocupar uma determinada área da cidade, porque lá vai ter água, vai ter esgoto para aquela população projetada. Então, dentro do condomínio você pode flexibilizar um pouco os parâmetros, mas no geral vai ser a mesma coisa do que eu ter um lote único na rua, entendeu? Então temos mais um questionamento online. A doutora Juliana também pergunta se há fixação de diretrizes das EIs mapeadas quanto às áreas de risco, áreas com restrição ambiental. As diretrizes são de acordo com o zoneamento, né? Mas é claro, se aquela dentro do plano diretor, a gente não vai tratar especificamente de um lote ou de uma região específica. Por exemplo, então se a gente tiver dentro de uma ZEIS uma ocupação que esteja na área da APP, ela vai estar numa área irregular, né? Então a gente não vai regularizar aquele lote. Se ela tiver numa declividade, né, que seja uma área de risco, também pode até ser uma ZEIS, mas ela não, por questão de segurança da população, ela não pode estar lá. Então tem outras questões que não vão entrar diretamente na especificação do zoneamento, por exemplo, mas que devem ser levadas em consideração na hora de regularização daquela área. Temos uma grande ocupação, né, que é uma ZEIS, mas temos famílias ali que infelizmente não vão poder ocupar aquela área específica, porque estão em zona de risco. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente aplicar um instrumento, né, numa área, por exemplo, que já tenha uma ocupação consolidada, né, dentro do município. As áreas de preservação permanente, então todos os rios estão mapeados, né, no plano diretor. Era usual, né, os zoneamentos trazerem as áreas da APP, né, ou seja, aquele atingimento, 30 metros, dentro do zoneamento. Né. Isso não se faz mais, né, nos planos diretores mais atuais, não se, né, mapeia exatamente a área da APP. Por quê? Já existe uma legislação específica, né, já tem áreas, tanto estaduais quanto órgãos de fiscalização, que já entendem esse atingimento da área da APP. Então, nos planos diretores mais modernos, não se mapeia mais a APP. Mapeia o córrego, né, o curso da água, sim. E que se a pessoa estiver dentro daquele atingimento, ela vai estar irregular. Temos mais alguma presencial contribuição? Então a pergunta é sobre a localização do cemitério. Eu só estou repetindo porque às vezes em casa o pessoal não escutou. Então, se a localização do cemitério, que hoje é um problema, né, questão de licenciamento, né, se já tem uma área específica, né, para ele.
não tem, né, no plano diretor, não vai falar, ó, aqui vai ficar o novo cemitério, porque depende de outros estudos, né, e do próprio licenciamento ambiental de uma nova área do cemitério. Então, a gente nos usos, né, uso, ocupação, a gente vai falar, aqui pode ter um cemitério, desde que atenda a legislação ambiental, né, que tenha todas as suas licenças ambientais corretas, aí sim pode ter um uso. Então, as zonas vão trazer também esses usos permitidos, usos permissíveis, aqueles que o município vai ter que, o conselho da cidade vai ter que analisar em conjunto, e os proibidos, né? Então, para cada uma das zonas, teremos esses usos, né, para cada uma delas, além desses parâmetros que eu mostrei hoje. Mais uma online? Então, então a doutora Juliana também pergunta sobre o mapa hidrográfico, né, se foi utilizado o mapeamento do IAT. Sim, todos os mapeamentos disponíveis, tanto do IAT quanto da ANA, e também alguns levantamentos em loco, porque tinham córregos que às vezes não tinham o nome, e a gente teve que perguntar para que, né, a equipe técnica municipal, né, que tem um nome específico, às vezes as bases estaduais, federais, elas não têm essa especificidade, então a gente, né, confere em loco também. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Não, a gente comprou uma foto satélite aqui de Bituruna, apesar de não estar no nosso contrato, mas a gente comprou também para ajudar nesse mapeamento, tanto do sistema viário também como dos córregos. Então, além das bases do IAT, bases da ANA, levantamento de locos, nós compramos uma foto, né, de satélite de alta resolução para poder fazer esse mapeamento e ajudar nesse diagnóstico. Nenhuma pergunta mais? Então, gostaríamos de agradecer aí a participação, né, dos internautas que estão nos assistindo, a população, dos técnicos municipais que vieram doar um pouquinho do seu tempo para o município de Bituruna, e convidá-los a ficar atentos ao site do Plano Diretor para os próximos eventos, né, para os próximos produtos que vão ser elaborados. Também nos colocar à disposição, agradecer a disposição da Prefeitura, dos técnicos da TI aqui, que sofreram um pouquinho no começo com a internet aqui, mas pedimos desculpas também aos internautas, né? Acabou demorando um pouquinho mais do que o previsto, mas já convidando para os próximos eventos e para também participar ativamente do Plano Diretor. Não sei se Enéas gostaria de fazer um agradecimento final, não? Então, boa noite a todos, até breve e fiquem bem.